Quero que você abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Nós vamos aprender um pouco o que Paulo está falando a Timóteo e ensinando. E essa palavra é para o nosso coração. A mesma exortação que Paulo fazia a Timóteo é uma palavra de exortação essa noite para mim e para você. E vamos aprender o que é que ele estava falando e o que é que ele estava pedindo a Timóteo. Diz assim a palavra: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acreditava firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diga, para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é para toda boa obra. Ela é firme para nos ensinar, para nos exortar, para fazer com que a gente ande firme. E quando eu meditei nessa palavra, eu fiquei pensando na vida de Paulo e de Timóteo. Dois homens que foram ensinados pela avó e pela mãe. A mãe e a avó eram judias. E eles aprenderam as Escrituras desde muito cedo. Paulo dizia a eles, olha Timóteo, você aprendeu lá atrás, quando você era ainda pequenininho. A palavra está dentro de você. E ele aprendeu o Velho Testamento. E ele se alimentava, era um jovem que era firme na palavra. Aprendeu e perseverava em aprender mais do que Deus tinha para a vida dele. Ele aprendeu muitas coisas do Velho Testamento, mas precisava aprender a trazer aquilo que ele havia aprendido no Velho Testamento para o tempo presente. E ele deveria continuar, porque o que ele tinha aprendido já era o suficiente até para ele exercer uma fé e levar salvação a muitas pessoas. Você imagina que lindo? E às vezes a gente não tem, muitas vezes, a graça e a alegria de ensinar a palavra de Deus às crianças, os jovens, às pessoas que têm fome. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não acredita mais nessa palavra. Tem muita gente que aprendeu a Bíblia desde pequenininho, alguns já estão afastados, e nem praticam a palavra. Paulo tinha uma preocupação, e a preocupação do próprio mestre é com que as pessoas praticassem obediência à palavra de Deus. Veja que Jesus disse ali em Mateus, abre a tua Bíblia ainda em Mateus, e nós vamos meditar um pouquinho sobre essa questão de nós ficarmos firmes, e conhecermos, e crescermos, e adquirirmos conhecimento. Quer ver só o que está escrito em Mateus, capítulo 28. Olha o que o mestre fala para os discípulos. No versículo 28, 20. Na realidade, ele começa ali no versículo 18. Diz assim, Jesus aproximou-se e falou-lhe dizendo, toda a autoridade foi dada no céu e na terra para ele. Portanto, vão e para os discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20 diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês até o dia dos tempos finais. Olha só que palavra poderosa, é uma ordenança do mestre. Vocês devem ensinar
tudo que vocês têm guardado e aprendido de mim. Tudo vocês devem ensinar e guardar. Veja bem, muitas pessoas fazem cursos e buscam aprender muitas coisas. E eu tenho visto pessoas até que têm formação acadêmica de alguns cursos, mas não são praticantes. E quando eu pergunto, como é que fez a tua faculdade? O que você fez? O que você estudou? Ah, eu fiz tal coisa, ou tal formação, mas eu não pratico. Você viu uma expressão na pessoa de desalento, assim, pois é, fiz tudo, gastei um tempo estudando, mas eu não pratiquei. Mas eu não me desenvolvi naquilo. E eu olho a frustração no semblante da pessoa. E é muito triste mesmo, eu não sei você. A gente, quando lê as Escrituras, estuda a palavra, de vez em quando você olha assim, puxa, essa palavra é para mim. E essa palavra, muitas vezes, já foi dita há muito tempo, no começo da tua conversão, e você e eu não estamos praticando. Que frustração! Ainda bem que a gente tem o Espírito Santo, que nos corrige e nos volta e faz com que eu e você venhamos praticar, a desenvolver aquilo que Deus quer. Como é importante termos a necessidade e entendermos que nós estamos sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Como é importante você e eu crescermos. Isso é da parte de Deus. Aprender é uma necessidade e é necessário para todo ser humano. Quando o ser humano não quer aprender, existe um paredão aí. Existe uma dificuldade. Pode ser um problema de ordem cognitivo, pode ser um problema de doença, pode ser qualquer problema, às vezes, que impede a pessoa avançar no aprendizado. E perseverar em aprender. Muitas vezes a gente recua, porque a gente não quer descobrir algumas coisas lá na frente, não quer ter dor de cabeça, mas é importante perseverar na aprendizagem. Tudo que você recebe, tudo que você tem, desde a faculdade que hoje você não exerce, existe algo que você aprendeu. Aprendeu dentro da faculdade a andar com pessoas, conheceu pessoas, aprendeu que não dá para ter preguiça, tem que estudar mesmo, aprendeu muitas coisas que talvez você fala, não valeu nada para mim, mas esse aprendizado tem valido para outras pessoas. Pode ver que de vez em quando você solta uma pérola do teu aprendizado. Não valeu para mim, e valeu para outras pessoas, então valeu. Tudo que a gente aprende vale para alguma coisa. Até aquilo que é ruim aparentemente aos teus olhos. Vale alguma coisa. Deus transforma aquilo que aparentemente é feio em uma coisa maravilhosa, em algo tremendo. Amém? Mas esse texto que nós lemos está falando da ordenança de perseverarmos em aprendermos. Não, e esse aprender não é só aprender no campo intelecto. Fala de uma prática, de uma obediência. Obedecer. Quando Jesus dá uma voz de comando para os discípulos, vocês vão ensinar tudo o que vocês já aprenderam. Tudo aquilo que vocês fazem em obediência ao Pai e às minhas palavras. Eu fico imaginando a responsabilidade daqueles homens de ter que continuar o chamado do mestre, porque o mestre estava partindo, o Senhor estava dando algo de confiança nas mãos deles. Vocês estão preparados para ir e ensinar, porque vocês andaram comigo, vocês praticaram e vocês estão aprendendo. Uma pessoa que aprendeu, e aprendeu muitas coisas de Deus, pode se desviar no meio do caminho? Pode, né? Porque o mundo atrai. Em que momento eu deixo de praticar? Quando o mundo começa a me atrair. Quando as coisas, os prazeres, outras ciências começam a me atrair muito mais do que Deus. Eu deixo de praticar a palavra de Deus. Eu deixo de praticar. Sabe, a palavra de Deus, quando ela é aprendida e ela é desenvolvida, ela cresce em você, significa que você está tendo um comportamento objetivo na palavra. Você está praticando a palavra. Quando você não está praticando, eu preciso rever se essa palavra está funcionando para mim. Porque muitas vezes a gente lê, estuda e aprende para o mundo externo.
para agradar pessoas, para dialogar com pessoas sobre o conhecimento, debater. Esse não é o objetivo da palavra. A palavra de Deus é que eu pratique aquilo que o Senhor me ensinou a respeito da minha fé e a respeito da salvação, para que o Senhor seja glorificado. Amém? Sabe, eu estava meditando sobre Jeremias. Jeremias, certa feita, ele falou algo dessa forma aí no versículo 15, capítulo 15 de Jeremias, versículo 16, diz assim, ó: quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi, e elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Olha só, quantos de nós estamos aprendendo da palavra de Deus diariamente? Ela tem sido um prazer e uma alegria para você? Você tem comido ela de verdade? Tem se alimentado dela? Porque eu fico imaginando o semblante de Jeremias. Jeremias falou assim, olha, eu encontrei a palavra e a comi, e ela tem me trazido tanto prazer, tanta alegria, tanta satisfação. Davi falava no Salmo 119, e ele dizia algo assim, ó, ali no Salmo 119, 16, que a palavra era como gozo ao coração dele. Era um gozo, era algo poderoso na vida dele, algo que destravava a vida dele. E a palavra tem que ser isso para nós. E muitas vezes nós lemos e às vezes vemos as histórias e elas são fascinantes, mas muitas vezes não transmite gozo nenhum e você não tem sentido prazer nela. Alguma coisa está acontecendo de errado, porque nós não estamos mais mergulhando e aprendendo para obedecer, para praticar a palavra. Porque às vezes a gente só adquire conhecimento. Você fica até intoxicado de tanto aprender. Eu não sei você na época da faculdade, você que ou está fazendo algum curso, tem horas que aquilo que o nosso mestre está ensinando acaba até intoxicando a gente. Não quero mais ouvir sobre isso. Não quero mais, estou até cansado de ouvir sobre isso, de ler sobre isso. Você fecha e depois você vai repensar sobre aquilo. Isso tem me trazido satisfação, isso tem me trazido riqueza, tem me acrescentado. Porque a chave aqui é o gozo, é a alegria de meditar na palavra e de continuar aprendendo com o mestre. Sabe, Paulo, quando corrige, aliás, exorta Timóteo, ele está falando assim, olha, não deixe de perseverar. Não deixe, porque há muitas pessoas que estão se distanciando. E você tem a palavra, e você carrega desde pequenininho, você conheceu o mestre, e você ama o Senhor, e você andou comigo. E é tão bom quando a gente vê um discípulo da gente fazendo o mesmo trajeto, caminhando e ensinando e praticando. Era isso que quando o mestre falou para o discípulo, vocês são capazes de praticar tudo o que eu estou ensinando para vocês, mas permaneçam naquilo que vocês forem ensinados. Muitos de nós já distanciamos daquilo que foi ensinado. Alguns foram ensinados a permanecerem na palavra, na retidão, não se desviar para maus caminhos, para relacionamentos que não são agradáveis ao Senhor, para vícios, para comportamentos que eram desprezíveis aos olhos de Deus, e muitas vezes porque Deus já falou através da palavra, mas começam a se desviar. São conhecedores, mas se desviaram do Senhor. E o Paulo fala assim, olha, você persevere aprendendo no aprendizado que você já tem. Você já tem. Por que você está saindo do lugar? Ele não estava saindo, mas ele quis reforçar. Persevere no teu aprendizado. Por que tem que sair do caminho daquilo que está dando certo? Pastora, está tão cansativo, eu estou me sentindo tão fracassado, as pessoas não me ouvem, parece que a palavra não surte efeito na minha vida. Jeremias, quando ele fala sobre isso, ele descobre a palavra de Deus e ele se alimenta, mas ele depois do prazer e da alegria da palavra de Deus, ele descobriu que havia muita
força na palavra de Deus um tempo da vida dele. Porque teve um período, a gente vê em Jeremias capítulo 20, que Jeremias orava: Senhor, eu não vou mais pregar. E eu vou falar para Deus: Deus, eu não vou mais ensinar. Jeremias, você sabe quem foi Jeremias? Conhecido como o profeta chorão. E ele estava lamentando, falou: eu não vou fazer, eu não vou ensinar, eu não vou fazer mais nada, eu não vou mais orar. E na época dele era muito difícil tudo. Por quê? Porque os homens, havia naquela época, para Jeremias, muita incredulidade. Ele era o profeta que Deus usava naquele tempo. E ele ensinava o povo sobre o temor de Deus, sobre santidade. Ele ensinava o povo que não deveria se corromper com as tribos, com as nações que estavam à volta. Mas ele via a teimosia do povo e ele, por um momento, ele foi vencido pelo cansaço. Muitas vezes a gente não persevera no nosso aprendizado, muitas vezes a gente está cansado. Acho que eu não vou continuar nisso, não. Desiste no meio do caminho. O Senhor quer te dizer: não desista. Não desista diante daquilo que você aprendeu. Eu lembro uma vez que eu peguei a minha biblioteca e alguns livros que eu havia lido já sobre criança, sobre jovens, sobre família. E eu olhei assim, sabe numa coisa, Senhor? Eu orei um dia. Falei: Senhor, eu vou botar fogo em tudo. Parece que tudo que eu li não presta para nada. Tudo que eu vi parece que não presta para nada. Não presta para aquele momento, porque eu estou cansado, abatido, sobrecarregado, aflito, ansioso. Tirei os olhos do Senhor, tirei os olhos da palavra. Tirei os olhos daquele que pode fazer grandes coisas. Nós cantamos agora há pouco com os irmãos, falando que Deus, Ele despedaça tantas coisas, Ele quebra, faz tantos poderes, e a gente acredita nisso, que Deus pode fazer tantas coisas? Sabe quando enfraquece a nossa fé? Essa palavra começa a ficar como um livro comum. Ela para de saltar para as experiências extraordinárias. Jeremias teve a experiência dele de saber o poder de Deus, o poder que tinha aquela palavra de Deus na vida dele. Porque ele falava assim: Deus, eu estou cansado de ensinar. Eu estou cansado. E quem sabe você está cansado na tua casa, na tua família, nos teus amigos. Olha a palavra de Jeremias, a lamentação dele ali, no 20, versículo 9. Quando pensei, olha, pensou só. Às vezes passa pensamento, a gente ainda bem que só passa um pensamento. Você tem direito de pensar e você tem direito de falar, verbalizar aquilo que está te incomodando. Mas prosseguir com o pensamento, com aquilo que você verbalizou, não. Não. Porque às vezes no desespero a gente fala besteira. A gente até se arrepende pelas palavras que a gente diz. Eu não vou fazer mais isso e não quero mais saber do Senhor. E fala rápido e acha que Deus nem ouviu e nem percebeu. Olha a lamentação de Jeremias. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado em meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Ou seja, ele não podia mais aguentar aquele sofrimento dele. A gente vê ali no versículo 23 de Jeremias, que é onde Jeremias provou o poder da palavra de Deus. Você que tem o poder e é perseverante naquilo que Deus ensinou, no momento de crise, no momento de dificuldade, há um fogo poderoso de Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela dá uma promessa para nós, a gente se alegra, não se alegra? Fica feliz, fica radiante, e fica com força, e fica animado. Mas quando você tem que passar pela prova, lendo a palavra, era isso que Paulo falava a Timóteo: tudo que você tem, você já tem a fé, você já tem Cristo como teu Salvador, e nós temos que ensinar esse povo nesse tempo presente sobre salvação, quem é o nosso autor e consumador da nossa fé.
E firme, permaneça firme naquilo que você aprendeu. Olha aqui Jeremias ali, ainda no capítulo 23, diz o texto. Capítulo 23, versículo 29. Olha o que Deus fala da sua palavra para Jeremias. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Ela não é como um martelo poderoso. Não é só momento de gozo, de alegria. Não é. Ele vai nos ensinar que a palavra dele continua sendo palavra. Ele cumpre com aquilo que ele quer fazer. Às vezes eu e você estamos desanimados, mas a palavra dele permanece. Mesmo que você se sente assim, desanimado no meio do caminho. Quando Jeremias fala lá em Lamentações dele, as Lamentações dele, ele fala assim, olha, eu senti um fogo que doía os meus ossos. Sabe o que estava acontecendo? Ele estava brigando com a palavra de Deus dentro dele. A carne dele dizia uma coisa, os pensamentos dele diziam uma coisa. Ele mesmo falou, eu pensei. Mas a palavra era como um fogo que corrigia Jeremias, exortava Jeremias a continuar, a perseverar naquilo que ele havia aprendido da parte de Deus. Pregasse o conhecimento da parte de Deus àquele povo que era obstinado. Deveria fazer isso. Mas ele estava cansado e sobrecarregado. Ele estava aflito, Por isso que a palavra de Deus, ela tem que arder no nosso coração no meio da aflição. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei que prova você está vivendo na tua casa, no teu casamento, com os teus filhos. E muitas vezes vem o pensamento, acho que não vai dar certo. E vem aquelas dúvidas, mas de repente vem a palavra corrigindo a gente, lá no mais íntimo. O que é que você está falando? O que é que você está pensando? Eu é que sei os teus pensamentos. Eu é que sei o que você está pensando. E olha, o que eu estou pensando a teu respeito é maior daquilo que você está pensando agora. Eu tenho um plano e um propósito na tua vida. E não é para você desperdiçar tudo aquilo que você aprendeu, jogar fora, parar no meio do caminho. Você tem fé. Você tem conhecimento. Por que você está desanimado? E Deus insiste com a palavra de Jeremias. Fala assim, olha, a minha palavra é como fogo. E é como um martelo que despedaça a rocha. Pode ser o coração mais duro. Mais aflitivo que ele esteja. O Senhor vem de lá de dentro, como um rio caudaloso, e ele vai gerando força dentro de nós. Olha só que Provérbios 24, 5 diz assim, ó. O homem de conhecimento vai aumentando a sua força. Quanto mais esse conhecimento está dentro de você, porque o conhecimento da parte de Deus é o quê? Competência para lidar com o problema. Diga, competência para lidar com o problema. Quando eu estou meditando na palavra, eu tenho competência da parte de Deus para me acalmar, para escutar o que Deus tem para falar conosco. Deus nos dá competência para agirmos diante do mundo. E tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento, tanto na faculdade, na escola, aonde você aprendeu com a vida, Deus traz a memória e te dá força para você agir. Olha só o que Provérbios diz. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Quanto mais conhecimento da parte de Deus, da vivência com Deus, crer na palavra de Deus, mais Deus é força na tua vida. Mais a palavra é força na tua vida. E ela despedaça a rocha que tiver na frente. Eu não sei que tipo de rocha tem na tua frente. Que tipo de obstáculo tem na tua frente. Mas a palavra, ela vai despedaçar. Ela vai despedaçar. Ela é poderosa, ela é um fogo consumidor. Deus é poderoso. De vez em quando eu olho para as Bíblias que nós temos ali, tanto eu e o Antônio,
eu fico olhando e falei, meu Deus do céu, tanta coisa para aprender. Mas a principal das coisas que a gente já aprendeu é sobre Deus, Pai eterno, sobre Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. Minha neta perguntou, vovó, por que ele morreu na cruz? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Para salvar você, neném, para me salvar, salvar a raça humana. Ele foi o único homem que morreu e ressuscitou. Ela ficou me olhando. Que bonito, né, vó? Na simplicidade dela. E a gente começa a inculcar quem é esse Jesus. Os adultos que estamos aqui, os adultos cristãos, muitas vezes nós não lembramos daquilo que aprendemos. Deixamos de perseverar naquilo que aprendemos. É bom aprender teologia? É maravilhoso. É bom aprender outras ciências? É maravilhoso. Mas para nós que somos cristãos e você que quer morar no céu, precisa conhecer aquilo que o Mestre mandou ensinar. Sobre a salvação da raça humana, sobre perdão de pecados, sobre libertação, sobre perseverança na fé. Perseverança na fé. Como é que eu vou ter perseverança na fé, minha pastora? Conhecendo essa palavra, entendendo que ela traz segurança. De vez em quando a minha mente fica lá, meu tique-teco fica desequilibrado. Eu vou para a palavra. Deus, eu quero saber. Hoje eu vou usar a palavra para vocês, como é que às vezes eu penso. Estou perturbada hoje. Minha mente está para lá e para cá. Coisa de homens, coisa de ser humano. Eu vou para a palavra. Senhor, ministra meu coração. Ministra. Existe uma inquietação na minha alma. Ministra na minha alma, Senhor. Me faz lembrar aquilo que o Senhor já me ensinou. Não deixa o mundo tenebroso, os problemas sufocar o que o Senhor já me ensinou. Eu quero perseverar. Perseverar em testemunhar o Senhor vivo e poderoso nas batalhas. Perseverar e mostrar o que é a tua palavra, como a tua palavra é poderosa. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos dedicados à palavra de Deus. Dedicados. De vez em quando vem uma filosofia, uma teoria na minha cabeça, o Espírito de Deus fala, filha, lembra já do que eu te ensinei? Ele é muito amoroso. Ele põe você no trilho. Ele põe você no eixo novamente. Pastora, faz tempo que eu leio a palavra e ela não tem sentido para mim. Ela não traz a mesma segurança, ela não traz a mesma paz. Ela parece um livro comum. Algo errado está no teu comportamento da leitura da palavra. Precisa ver como você está lendo. Diz uma jovem me perguntou, pastora, o que você acha de eu fazer psicologia? Eu disse a ela assim, sonda a intenção do teu coração, para que você quer? Eu não vou dizer para a pessoa, faça ou não faça, né? Sonda a intenção do teu coração. E muitas vezes, eu preciso sondar a intenção do meu coração quando eu estou na palavra e quando eu uso o conhecimento que eu já tenho. Porque quem vai ser a palavra poderosa na tua vida é o Senhor. A palavra vivificada pelo Espírito, renovado no Espírito, a palavra causa algo poderoso em nossas vidas. A importância das Escrituras em nós é muito grande. Veja o que ela faz. Ela é uma das coisas maravilhosas é que ela é inspirada por Deus. Você acredita que a Bíblia ainda é inspirada por Deus no teu coração? Eu falo ainda porque tem alguns ainda que não, né? É ainda. Ou está meia boca. Tem gente que olha a Bíblia como um livro de romance, de historieta. Tem lá a novela, lá não sei de onde, lá que esses dias eu vi, cheio de romance, cheio de paixão, cheio de guerra, cheio de pega, não pega. Eu fico pensando, imagina se a gente fica enchendo o coração com aquele romantismo da novela. E se a gente lê a Bíblia, muitas vezes você fica o coração só de romance. De romance. Você fica pensando em Salomão e Davi, os bonitões da Bíblia, os charmosos da Bíblia, os encantadores de coração de mulheres. Está escutando? Mas vai ver a história deles, tirando essa parte,
Qual que é a vivência desses homens? Qual é a experiência deles em relação ao aprendizado do próprio Deus? Muitas vezes Davi saiu da posição dele porque deixou de praticar o aprendizado dele, que ele já havia aprendido algumas coisas com Deus. Salomão é a mesma coisa, pai de Davi. Abandonou muitas vezes o processo do que Deus já havia ensinado para Davi e depois ensinado para Salomão, se desviar no meio do caminho, com todos os aparatos de bens e riqueza e tudo mais. Porque a palavra, ela é muito maior do que qualquer riqueza nessa terra. Ela é maior, ela é poderosa, ela é útil para ensinar. Você quer aprender alguma coisa? Comece a ler. Comece a ler. E se você tem dúvida, procure os universitários. Está cheio de pastor nessa igreja agora. Procure eles. Procure. Os irmãos que leem, tem irmãos que não têm teologia, mas leem a palavra. Tem gente que estuda a palavra e ama. Tem a vovó Nelly que já leu, acho que umas 3, 4 vezes a Bíblia. A vovó Nelly, ela não tem ensino fundamental. Acho que tem até o quê? Primeiro ano, né? E é uma bênção. Ó do céu, ela só entendeu tudo? Eu procuro entender, eu procuro praticar tudo isso aqui. E ela está aprendendo. E às vezes eu converso com ela, ela fala, pastora, às vezes de tudo que eu já li, ainda tenho que voltar lá porque eu estou vacilando. E a vovó Nelly tem quantos anos? Acho que quase 80 e pouco já, né? 80 e poucos anos. Eu falei, meu Deus, está aí os netos, né? E lê a Bíblia, não lê? De vez em quando ela tem que voltar para dentro da casinha. Dentro da casinha, a Bíblia. Você imagina, gente? Nós estamos aprendendo a cada dia. Olha só, a palavra de Deus, ela serve para a nossa recuperação, para a restauração, para a correção, para a educação, para a justiça, para que sejamos perfeitos, habilitados para toda boa obra. Mas nós precisamos confiar na palavra, voltar a confiar. Ela serve para muitas coisas. É remédio para as nações, é remédio para o nosso coração. Esses dias eu estava escutando uma colega dentro da área da psicologia, e ela dizia assim, olha, às vezes alguns não querem nem saber da nossa área, né? Grande maioria. Mas ela disse assim, olha, eu não acredito na cura da alma sem a espiritualidade da palavra. Eu sorri, né? Eu falei, glória a Deus. E é isso mesmo. E quando a gente fala de espiritualidade da palavra, não é a letra, porque a letra mata. Mas o conhecimento vivido daquilo que o Senhor já tem te ensinado pela palavra. Como que está você e a palavra? Como está a tua vivência? Pastor, faz tanto tempo que eu não medito na mesma. Faz tanto tempo. Venho no culto e a senhora lê a palavra, já está bom. Não, o Senhor quer que você pratique. E até aquilo que você já viu e já ouviu, que é simples para a tua vida. Você está praticando? Está obedecendo? Pastora, eu comecei a praticar por uma semana e parei. Comecei a praticar por 1 ano e parei. Eu já fazem alguns anos que eu não pratico a Bíblia, mas eu vou na igreja. E na igreja não quer dizer que pratica a palavra. Que vive aquilo que Deus ensinou. Tem cristão que está dentro da igreja e fala assim, eu não sei nem se eu vou morar no céu. Oh, misericórdia. Diga, misericórdia, pastora. Pode falar. Tem gente que nem tem certeza mais da salvação. Porque não perseverou naquilo que foi aprendido. Paulo estava falando para Timóteo, olha, a tua mãe te ensinou. Tua família te ensinou, você aprendeu desde pequenininho. Você sabe direitinho. Então, e depois andando com Paulo e conhecendo a Jesus, estava pronto. Só que você deve permanecer naquilo que você aprendeu. Alguns de vocês saíram do trilho, vão voltar? Vamos voltar para a essência da palavra? Vamos voltar em confiar
nos ensinos de Cristo para nós? Vamos voltar. Isso vai trazer um avivamento, um fogo poderoso no teu coração. Tudo aquilo que está questionando, todo aquele pensamento, aquele fogo de Deus, que é a palavra de Deus, vai empurrar e vai quebrar toda a pedra, toda a dureza do nosso coração, toda a resistência, tudo aquilo que é sofismo, tudo aquilo que pode impedir. Porque naquela época, Paulo estava falando, olha, estão surgindo muitos conhecimentos, muitas filosofias, muitas ideias a respeito de Cristo e de Deus. Bom é, Timóteo, que você tenha a palavra, você aprendeu certinho, não tem como errar. E não deixa ninguém desviar você do caminho. Então é a mesma coisa essa palavra para nós. Você aprendeu, não deixa ninguém te falar, ei-lo ali, ei-lo lá, vai para lá, corre para cá, corre para lá. Não fica no lugar, fique preso na palavra. Fique preso na palavra, naquilo que você já aprendeu. Porque ficar procurando um monte de coisa, você já tem a palavra no teu coração. E aprenda a palavra. Venha para a escola aprender a palavra. Ande com homens e mulheres que comem a palavra. Não aqueles que ficam debatendo e usando a palavra só como uma espada para medir força. Mas pessoas que se alegram, que têm um gozo na palavra. Que têm o prazer, que quando encontra a palavra, vamos comer a palavra esta noite. Ninguém fala isso, né? Vamos meditar na palavra. Mas Jeremias falou, eu encontrei a tua palavra e as comi. Encontrei as tuas palavras e as comi. Você comeu alguma coisa essa noite? Da parte de Deus? Quero orar por você, fica de pé. Todo homem de Deus que é comprometido com a palavra, ele segue com responsabilidade o que foi aprendido. Ele não sai do caminho de qualquer jeito. E se sai 1 milímetro, ele volta. Porque tem um fogo da palavra dentro dele. Não deixa desviar, não deixa andar na escuridão. Gosto quando Davi fala assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe por quê? Porque vai iluminando tudo que está escuro no meio do caminho. Se alguma coisa está escura, opa, palavra, o que eu já aprendi, o que eu deixei de praticar. Vamos lá, faz uma reflexão. E o que eu preciso aprender mais? Vou aprender. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminhar. Olha que coisa maravilhosa. Está andando em trevas, sai das trevas e mergulha na palavra. Fecha os teus olhos. Fala para o Senhor, como está teu coração essa noite? Em relação à palavra. Está tendo intimidade com ela? Desviou um pouquinho? Senhor, tem misericórdia de mim. Tenho pensado como Jeremias, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, e estou teimando dentro de mim, e estou brigando por causa da família, estou brigando por causa do dinheiro, estou brigando por causa das enfermidades, eu estou brigando, Senhor, porque eu não estou bem, mas, Senhor, esses são meus pensamentos. O Senhor sabe que eu tenho o direito de pensar, né? O Senhor colocou em mim a liberdade de pensar, mas eu quero dizer para o Senhor que eu não quero ficar entre esses pensamentos. Eu quero seguir a tua palavra, aquilo que eu já aprendi. Eu quero me comportar conforme o Senhor já me ensinou. E obedecer o teu chamado que o Senhor disse para ir e ensinar e fazer discípulos nas nações. Tem muitas mulheres e muitos homens nessa noite que podem ser homens e jovens poderosos usados por Deus para pregar a palavra com autoridade. Pai, a tua palavra é como um fogo, Senhor. E ela é poderosa. O Senhor mostrou isso a Jeremias. E o Senhor nos convence e nos impulsiona. A tua palavra quebra pedras, despedaça toda dureza e toda a intenção e toda a altivez de Satanás, todo ensino de o Senhor desmascara, Senhor. Eu quero orar agora pela igreja, aqueles que estão me assistindo em casa, ouvindo esta palavra, e meus amados que estão aqui esta noite. Por algum momento, Senhor, a mente foi distraída, e por algum momento o coração endureceu.
não dando mais crédito àquilo que foi aprendido da tua parte. Mas no nome de Jesus, a tua palavra é como fogo consumidor. É um fogo poderoso que despedaça toda a rocha. Vem fazer isso nesta noite por meio da tua palavra. Penetre a alma, penetre o espírito deste meu irmão e desta minha irmã. E torna a avivar a alegria e o gozo por tua palavra, Senhor. O gozo por estar vivendo cada mandamento do Senhor. Não por obrigação, não por agradar as pessoas lá fora, mas porque acredito que a tua palavra é verdadeira e que eles devem permanecer crescendo e aprendendo, se desenvolvendo e permanecer naquilo que já foi aprendido dentro deles, Pai. Eu peço, Senhor, conserve os teus filhos na mais perfeita paz. A partir deste momento, Senhor, aquilo que é cegueira para a Tua palavra, abra os olhos. Aquilo que é surdez para a Tua palavra, abra a audição. Que Teu povo tenha fome e sede e desejo de comer a Tua palavra. Senhor, faz isso em nossos corações. É minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos? Quando você vê a tua Bíblia lá, alguns estão com pozinho, assopra o pó, limpa e abra. E comece a ler e a rever tudo aquilo que você já aprendeu. Não vá lá para outras coisas. Começa, recomeço. Vai lá onde você começou a experimentar o teu amor com o Mestre. Não precisa ir lá longe, lá na frente. Recomece. Venha, onde que eu me perdi? Opa, eu vou por aqui. Ah, é por aqui. Usar a palavra como uma bússola de novo. Algo poderoso Deus vai fazer você experimentar por meio desta palavra. Que Deus abençoe você e guarde você firme nesta palavra. Diga assim: Senhor Jesus, eu recebi esta palavra e eu tomo posse. E ninguém vai roubá-la. Ninguém da minha casa, do meu trabalho, do meu mundo, ninguém. Diga assim para o teu irmão: ninguém, e nem você,